Olá, meu querido, graça e paz sobre a sua vida, graça e paz também sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio do Viva Família. Nós estamos estudando sobre restauração familiar e hoje nós vamos entrar no segundo princípio para que essa restauração aconteça. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de deixar com você aqui uma maneira que você pode contribuir com esse trabalho. Primeira maneira é você clicar aí, curtir, dar um like no nosso vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a reconhecer que essa mensagem é uma mensagem relevante e ela vai começar a ser mais divulgada. A segunda maneira que você pode também nos ajudar é compartilhando essa mensagem. Envie esse vídeo depois para um familiar, para um amigo, para uma pessoa que você ama. Deixa Deus te usar, meu irmão. Faça essa mensagem chegar ao máximo de pessoas. Se ela está sendo boa para você, está te ajudando, então compartilha disso que é bom para você com aquelas pessoas que são importantes para você. Nós estamos passando por um momento tão complicado, tão difícil. Muitas famílias estão desesperadas e a palavra de Deus pode ajudar essas famílias a recuperar o norte da vida, a compreender o que Deus pode fazer na vida delas, na vida também de todos os seus familiares. Bom, vamos lá? Eu quero ler com você Juízes capítulo de número 6. Nós vamos ler agora o versículo 12 e o versículo de número 13. Juízes capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. A palavra diz assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão então respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bom, queridos, na última semana, no último episódio, nós falamos sobre o primeiro princípio, falamos sobre discernir o nosso inimigo. Agora eu quero trazer para o teu coração que o segundo princípio para a restauração familiar é nós conhecermos os grandes feitos do Senhor. Nos dois versículos que nós lemos, nós vemos Gideão, depois de ser abordado pelo anjo do Senhor, dizendo isso: Senhor, onde estão os grandes feitos que os nossos pais, os nossos antepassados nos contaram? O Senhor nos tirou do Egito. Em outras palavras, Gideão estava dizendo para o anjo: o Senhor fez algo maravilhoso na nossa história. O Senhor agiu, dando livramento, conduzindo as nossas vidas, dando grande vitória diante de muitas batalhas, mas agora o Senhor nos abandonou. Gideão estava passando por essa situação. Ao ler a história, nós compreendemos isso, que o povo de Gideão tinha se esquecido de quem era Deus e, consequentemente, dos seus feitos. Lembra lá no início do livro de Juízes, nós já falamos a respeito disso no capítulo 2, o povo que nasceu, que cresceu, eles se esqueceram de quem era Deus e, consequentemente, também dos seus feitos, das suas obras. Por isso essas pessoas estavam vivendo de forma desesperançada. Mas Gideão tinha conhecimento dos feitos do Senhor. Eu acredito que esse conhecimento foi transmitido para Gideão. Eu imagino Gideão uma criança, os seus pais dizendo para Gideão dos feitos do Senhor, os seus avós, os seus familiares sentando com Gideão e nutrindo no coração de Gideão essa fé. É por isso que nós olhamos para a história do povo de Deus, quando eles estavam lá no deserto, Deus deu essa orientação específica: olha, vocês precisam contar às novas gerações os feitos do Senhor, ensinar para a geração quem é Deus e aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Essa era uma orientação direta dada a todas as famílias. Gideão, embora o seu povo não sabia, não conhecia Deus, Gideão tinha conhecimento dos feitos do Senhor. E nós vamos perceber que isso foi fundamental para o agir de Deus na vida de Gideão. Por quê? Porque quando nós temos conhecimento dos feitos do Senhor, gera-se uma plataforma de fé. E nós sabemos pela palavra que a fé é necessária. A fé, queridos, é algo fundamental para o agir de Deus na nossa vida e, consequentemente, também na nossa família. Quando nós lemos aos Hebreus, Hebreus vai dizer isso, a carta aos Hebreus, o autor narra dizendo o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque quando eu me aproximo de Deus, eu preciso ter essa convicção de que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, Deus vai nos ouvir e Deus vai nos recompensar. Por isso, nós precisamos ter conhecimento dos feitos do Senhor. Será que nós conhecemos os feitos do Senhor? Que tipo de revelação nós temos? Qual a revelação da nossa família? Irmãos, nós precisamos crescer nessa revelação. Nós precisamos ter conhecimento dos feitos do Senhor. Gideão, ao compreender os feitos do Senhor, ele entende isso, que o problema da sua nação não era a ausência de Deus, mas era a falta de conhecimento por parte dos seus. Gideão entendia isso, que o grande problema que ele estava vivendo naquele momento é que a nação havia se esquecido dos feitos do Senhor. A nação não tinha conhecimento de quem era Deus, por isso a esperança foi roubada deles. Gideão sabia, que o problema da nação não era a presença dos inimigos, mas era a ausência dessa revelação no coração das pessoas. Sem a presença de Deus, queridos, ou melhor, sem esse conhecimento dos feitos do Senhor, nós perdemos toda a sustentação espiritual. Nós ficamos como um barco à deriva. Não sabemos para onde vamos, olhamos para a vida pensando em algo especial que possa acontecer, mas nós não conseguimos enxergar onde isso é possível, como isso é possível. O nosso problema, queridos, durante a nossa caminhada é que muitas vezes nós perdemos essa dimensão. Nós nos esquecemos, de quem é Deus. Não é porque o inimigo se levanta, mas é porque parece que nos é roubado. O nosso entendimento se fecha para isso e nós não conseguimos compreender como Deus pode agir na nossa vida. O interessante, quando nós pensamos na palavra de Jesus, Lucas capítulo 18 diz isso. Jesus, falando a respeito da sua segunda vinda, ele disse assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura se encontrará fé na terra? Eu olho para esse versículo e eu fico pensando, puxa vida, que coisa interessante. Por quê, queridos? Porque quando nós conhecemos os feitos do Senhor, é gerado fé no nosso coração. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, quando nós compreendemos quem Deus é, o que Deus ele está fazendo, isso gera fé no nosso coração. E a fé ela é necessária, a fé ela é fundamental. Quando eu conheço os feitos do Senhor, eu tenho a partir de então essa convicção de que se Deus agiu na história da humanidade, Ele pode agir na nossa vida também. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho no que é fé. Nós precisamos parar aqui e meditar um pouquinho, porque muitas pessoas às vezes enxergam na fé apenas os aspectos subjetivos. Muitos colocam a fé como uma esperança, mas não uma esperança no sentido de certeza. A esperança, quem sabe, se um dia as coisas colaborarem para mim, ela pode dar certo. Fé é mais do que isso. Ao olhar para a vida dos nossos familiares, principalmente se você está passando por um momento difícil aí, o que é ter fé? A fé não é, quem sabe, amanhã eu posso acordar e as coisas possam ser diferentes. Não é isso. A fé é a certeza, é a convicção de que Deus vai agir na nossa história. A fé é mais do que um pensamento positivo. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, eu vou acreditar, vou verbalizar até Deus fazer. Não. A fé, nós vamos perceber isso, tem um aspecto prático. E ao estudar a fé, nós vamos perceber, pelo menos, a necessidade de 3 elementos. Há 3 ações que acontecem na vida de uma pessoa de fé. A primeira delas é uma firme convicção. O que é uma pessoa de fé? É uma pessoa que tem uma firme convicção. Uma firme convicção no quê? Uma firme convicção em Deus. Veja, queridos, quando Deus se revela a nós, ou quando nós alcançamos uma revelação de Deus, é impossível que não nasça no nosso coração essa expectativa, uma convicção, principalmente quando nós olhamos para a palavra e enxergamos essa revelação maravilhosa, quando nós enxergamos o que Deus fez e as suas promessas dizendo, o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo e Ele fará. Por isso, nós precisamos, se queremos agir em fé, ter essa firme convicção. O segundo elemento que nós vamos encontrar também da fé é uma submissão pessoal. Veja, às vezes nós olhamos dentro da nossa casa e enxergamos que Deus pode fazer algo na vida dos nossos familiares. Nós pensamos assim, Deus pode mudar o comportamento do meu cônjuge, Deus pode mudar o comportamento dos meus filhos, Deus pode mudar tudo isso que está acontecendo aqui.
Mas eu quero dizer para você o seguinte: ter fé em Deus é compreender, e muitas vezes, antes do milagre acontecer no coração do outro, ele precisa acontecer no meu coração. Nós cremos que Deus pode mudar o comportamento das pessoas, mas se de fato cremos, nós vamos primeiro deixar Deus mudar o nosso comportamento. Talvez você olhe e fale assim: meu Deus, eu não aguento mais essa circunstância. Deus, faz alguma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é essa: será que Deus está trabalhando no seu coração e você está permitindo Deus transformar a sua vida? A restauração familiar nasce primeiro no nosso coração. Antes de Deus mudar o outro, Deus vai mudar as nossas vidas. E é nesse momento que eu vejo um grande milagre acontecer no nosso coração. Às vezes nós bloqueamos a fé porque nós resistimos a essa obra. Deus quer mudar o contexto, sim, mas primeiro Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer tirar algumas coisas e acrescentar outras. Eu não posso apenas olhar para o outro e achar que é o outro que deve mudar. Às vezes a mudança do outro vai começar dentro da minha vida. E a fé traz esse aspecto de uma submissão pessoal. Eu não posso dizer que creio em Deus e ajo como se Deus não existisse. E vivo uma vida totalmente ausente, totalmente fora dessa convicção de que Deus existe. Vivo a vida do meu jeito. Não é isso. A fé verdadeira vai trazer essa submissão pessoal. E o terceiro elemento da fé, nós vamos ver, queridos, que é um comportamento correspondente. Eu tenho uma firme convicção, uma submissão pessoal e um comportamento correspondente. Se eu creio que de fato Deus existe, eu vou viver como se isso fosse realidade autêntica na minha vida. Eu não posso dizer que creio em Deus e viver um comportamento totalmente diferente do comportamento que Deus espera da minha vida. É por isso que eu peço para você olhar para a palavra de Deus e observar a revelação maior de Deus que está na pessoa de Jesus. Nele nós temos o comportamento de um verdadeiro filho de Deus. Em outras palavras, nós vamos agir em fé quando nós olharmos, por exemplo, de Jesus e desejarmos Deus agindo na nossa vida da mesma forma como Ele agia na vida de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós temos fé, nós criamos ao nosso redor ou dentro da nossa casa essa plataforma, a plataforma que é fundamental para o agir ou para o mover de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a palavra, há uma situação também muito interessante. A Bíblia diz, no Salmo 78, que a geração contaria para as futuras gerações, a geração atual contaria para as futuras gerações os feitos do Senhor. Eles não encobririam os feitos do Senhor. É nesse processo que nós vamos transmitindo a fé, falando dos feitos do Senhor, que nós vamos gerando essa convicção e essa fé no nosso coração. O segundo princípio que eu quero deixar com você nesse dia, então, é esse. Nós precisamos ter conhecimento dos feitos do Senhor. E para que isso aconteça, você vai precisar ter um relacionamento com a palavra de Deus. Você vai precisar trazer também no dia a dia, para dentro da sua casa, ensinar os seus filhos, falar com os seus filhos dos feitos do Senhor. Toda a programação que nós fazemos, da igreja, tudo aquilo que nós procuramos viver do ministério, é com essa finalidade de alimentar essa esperança dentro do teu coração, de gerar essa convicção de que se Deus fez na Bíblia, Ele também pode fazer na sua vida. Sem essa certeza, nós não vamos conseguir viver a restauração familiar. Nós vamos perceber na história de Gideão, que Gideão passou por isso. Ele estava vivendo, e no momento em que ele foi abordado pelo anjo do Senhor, primeiro ele compreendeu, ele precisou trazer à sua memória o que Deus fez na história do seu povo. E aí Deus vai começar a agir na vida dele, depois na vida da sua família e, consequentemente, na nação. Eu quero deixar essa palavra com o teu coração e te encorajar. Procure conhecer os feitos do Senhor. Se dedique nesses próximos dias a olhar para a palavra, a buscar, queridos, forma de você trazer para o coração de todos os seus familiares quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele pode fazer. A partir dessa revelação, há uma fé que brota no nosso coração.
E a fé, querido, pode nos levar a viver esse sobrenatural. Aliás, a fé nos levará a viver o sobrenatural. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você, porque coisas maravilhosas vão acontecer dentro da tua casa a partir do momento em que você começar a agir em fé. Em resumo, eu quero deixar isso para o teu coração. Nós precisamos conhecer os feitos do Senhor. Por quê? Porque os feitos do Senhor vai gerar fé no nosso coração. E a fé vai me levar a esses 3 elementos. Primeiro, uma firme convicção. Em segundo lugar, uma submissão pessoal. E em terceiro lugar, um comportamento correspondente. Algo novo do Senhor vai acontecer na sua família. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Se você está passando por um momento difícil, se há algo difícil acontecendo aí no teu coração, no coração dos seus familiares, creia nesse momento que Deus pode agir e mudar essa circunstância. Pai maravilhoso, eu te agradeço mais uma vez, Pai, pela tua palavra que nos ensina os grandes feitos do Senhor. Pai, como é gostoso, como é maravilhoso, como isso renova a nossa vida quando nós alcançamos essa revelação. Um Deus que fez, um Deus que faz e um Deus que fará. Eu quero nesse momento pedir, da mesma forma como o Senhor fez em Gideão, que o Senhor faça na nossa vida e através da nossa vida. Alcança essa família agora, Pai. Alcança esse lar. Transforma essa circunstância para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu intercedo, meu Deus, pedindo isso, que venha, Pai Santo Deus, sobre este lar uma ação sobrenatural e que todas as coisas possam ser, Pai, segundo a Tua vontade. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente. Cresça no conhecimento dos feitos do Senhor. Isso trará muita fé para você e para todos os seus familiares. E algo novo vai acontecer. No nosso próximo episódio, nós vamos falar do 3º princípio para a restauração familiar. Aguarde, tem coisas boas que nós vamos aprender que vai nos ajudar a viver esse tempo novo do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.